Shalom a todos. Que Deus possa abençoar o dia de vocês hoje. Que esse dia seja extremamente de paz, de harmonia no coração de cada um que parou aqui um pouquinho para ouvir a palavra do Senhor. E que o Senhor hoje ele possa estar no teu dia. Que esse dia seja extremamente abençoado na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus hoje possa guiar você aonde você estiver. Talvez você hoje possa ter acordado um pouco atrasado, ter acordado um pouco triste, ter acordado um pouco desmotivado, mas o Senhor, Ele é o único que nos dá força para a gente encarar o dia novamente. É Ele que nos renova todo dia para a gente continuar, né? E hoje aqui a palavra do Senhor, ela tá em Neemias. E hoje o devocional, ele teve uma parte aqui que ele falou sobre o deserto, né? Do deserto à terra prometida. O deserto nos ensina a olhar para dentro de nós e reconhecer o quanto precisamos de Deus, né? E realmente é verdade. É no deserto que a gente vê que a gente precisa do Senhor na nossa vida. Sem Ele, a gente não consegue. Né? Eu falo assim, Senhor, o deserto ele é tão difícil. Imagina sem o Senhor. Nossa, ia ser muito mais. Então a gente tem que estar com o Senhor. Porque quando a gente está com o Senhor, mesmo que o deserto seja o fim, assim, você acha que é o fim, ainda assim ele consegue segurar sua mão, né? E Neemias, ele tem uma parte que ele fala muito isso, né? Ele fala que o povo confessa seus pecados, né? Neemias fala nessa parte do quanto que o povo foi egoísta, o povo foi não olhou para Deus, mesmo vendo as maravilhas que o Senhor fez na vida deles, ainda assim eles não acreditaram no Senhor, eles ainda não ouviram o Senhor. Deus mandava maná no céu, gente, para eles, né? Mandava carne, mandava água. À noite, tem uma parte do deserto, no deserto que à noite ele colocava fogos no deserto para guiar o povo e o povo também não ficar no escuro. Era um símbolo muito lindo, assim, para eles não se perderem. Então, era algo sobrenatural, né? Do sentido, assim, que a gente fala. Era um milagre do Senhor. Eles tinham um acesso muito perto de estar perto do Senhor, porque o Senhor trazia milagre para eles todos os dias, em 40 anos. E mesmo assim, eles ainda não acreditavam e não confiavam na palavra do Senhor, né? E aí, Neemias fala assim, em 9. Mas, mas tu é grande e misericordioso, não abandonaste para morrer no deserto. A coluna de nuvens continuava a conduzi-lo durante o dia, e a coluna de fogo lhe mostrava o caminho durante a noite. Olha para vocês verem, né? O Senhor ainda tinha misericórdia deles, mesmo eles tendo uma fé fria, né? Uma fé fria, não, uma fé morna, né? Acreditava e não acreditava. É, é como é como se nunca tá satisfeito, né? E a gente também é assim, irmão. O Senhor ele mostra os sinais pra gente de que ele tá com a gente. Ele está te olhando, ele fala: "Tenha paciência, tenha calma e confia em mim". E mesmo assim, a gente acaba não confiando no Senhor. A gente acaba em alguma coisinha que acontece, a gente já desvia da palavra do Senhor, porque a gente acha que não é verdade, o Senhor nos abandonou, que o Senhor acha que não vê a gente. E o Senhor, ele só fala pra gente: siga, siga, eu estou contigo, eu não vou soltar sua mão, né? E aí, em 32, ele fala assim: em tua grande misericórdia, porém, não os destruiu completamente, nem os abandonou para sempre. Que Deus bondoso e compassivo tu és. Porque ele poderia ter abandonado, ele poderia ter simplesmente visto o quanto essas pessoas não tinham fé na palavra dele e o porquê ele ainda tinha tanta misericórdia. E é o que o Senhor faz com a gente também, irmão. Às vezes a gente tá tão não acreditando na palavra do Senhor, não acreditando no que o Senhor tem
para nós, porque a gente só sabe ver o gigante. A gente não consegue ver que existe um Deus bondoso, um Deus que nos ama, um Deus que nos cuida todos os dias. Mesmo que a tua oração não está sendo como é que fala? Não está sendo falada para você, não está sendo mostrada para você que o Senhor está trabalhando, mas ele trabalha em silêncio. Ele trabalha em silêncio, ele trabalha tudo no momento certo. Ele te tira de um lugar e te leva para outro no momento certo, porque tudo é na vontade do Senhor. Quando a gente começa a caminhar nos caminhos do Senhor, você pode ver que muitos irmãos falam: nossa, parece que fica muito mais difícil, mas não é que fica muito mais difícil, é porque o Senhor ele começa a trabalhar na tua vida. Ele começa a transformar a tua vida, assim como ele fez com todos no deserto. Ele tirou daquela terra, ele tirou do Egito, que era a escravidão, e ele levou para a terra prometida. Só que para ele levar para a terra prometida, as pessoas precisam passar no deserto. E o que era 40 dias virou 40 anos. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam, as pessoas achavam que o Senhor não iria transformar a vida delas. Em momentos, mesmo naquele segundo, elas ouvia, acreditava e creia, só que ao mesmo tempo elas esqueciam. E é assim, nós seres humanos somos assim. A gente tem um milagre do Senhor, aí chega amanhã, acontece algo, a gente já pensa: ah, não, o Senhor me abandonou, o Senhor não está comigo. E ao contrário, o Senhor ele está com você para você passar toda essa barreira, para você passar todo esse deserto e confiar na palavra dele, estar com ele, alinhado com ele. E não é fácil. O deserto não é fácil, irmão. O deserto não é fácil. Quando o Senhor te leva para o deserto, é porque Ele quer fazer obras e obras na sua vida. E você precisa se atentar a isso. Porque o deserto, ele é longo, ele é triste, ele é solitário. Às vezes você tá aí, você deve ter perdido tudo, você não deve ter conseguido nada, mas o Senhor ele te mostra que o deserto é para te fortalecer para minha obra. Você precisa fortalecer para minha obra. E realmente é. Quando Moisés saiu do Egito, foragido por ter matado dos, eu acho que era um dos, esqueci o nome lá, matou o homem. O que Jesus fez? Jesus tirou ele do deserto, do Egito, levou ele lá para o outro lado. Levou ele lá no outro lado que o Senhor conversou com ele. Então, o Senhor tem todo esse caminho alinhado. Porque o Senhor poderia simplesmente, sabe, ali mesmo no deserto, no Egito, fazer Moisés mudar. Mas não. Jesus tirou ele saiu, foi embora, foi do outro lado, casou, teve filhos e o Senhor foi conversar com ele depois. Então olha para vocês ver o quanto o Senhor trabalha de uma forma diferente, né? O Senhor hoje o Senhor ele tá transformando a sua vida hoje, como ele também tá transformando a vida de outra pessoa hoje. E assim ele vai transformar a vida de outra amanhã. Mas a gente precisa estar alinhado na palavra do Senhor e confiar nele todos os dias. E eu sei, irmão, que às vezes a gente tá tão cansado, sobrecarregado, que a gente já fala: oh, meu Deus, será que Deus tá abandonando a gente? Mas não, ele só tá fazendo a obra dele no caminho e na hora certa, ele vai trazer para você. Eu lembro uma vez que eu tava na igreja e o pastor falou algo que aquilo lá me marcou muito. Eu era muito nova, mas me marcou muito. Ele falou assim: Senhor, você começa a entrar em oração e o Senhor começa a olhar para você. E você ora, e ora, e ora, e ora. E o Senhor pega e começa. E aí o Senhor, ele faz a sua bênção assim. É uma cesta muito grande. Aí você vai orando e o Senhor vai colocando coisas maravilhosas naquela cesta. E o Senhor olha para você e você orando e o Senhor vai colocando cada vez mais cestas, colocando mais bênçãos e bênçãos dentro daquela cesta. E aí o Senhor vai enchendo aquela cesta de bênçãos. E aí você vai continuando orando e pedindo a Deus e seguindo os caminhos do Senhor. Até que um dia você se cansa, né? Porque você fala: o Senhor não está ouvindo a minha oração. O Senhor não está ouvindo eu. O Senhor não está me ouvindo. E o Senhor ali lá no céu, preparando aquela cesta enorme de bênçãos. Para quando ela trazer, ele trazer assim de toda força. Aí do nada você pega e sai do caminho do Senhor. Não,
O Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o Senhor não me... E aí o Senhor olha para aquela cesta e olha para ti e veja o quanto você não estava olhando. Ele disse, meu filho, eu estou aqui, eu estou preparando essa cesta para você e você não está percebendo. E aí você se afasta do Senhor, você desacredita e você não olha mais para o Senhor porque você acha que o Senhor não estava preparando. Só que o Senhor, ele estava preparando uma cesta completa de bênçãos. E isso me marcou muito porque realmente é o que acontece. Quando a gente começa a se alinhar ao Senhor, o Senhor começa a trabalhar em silêncio na nossa vida. E a gente começa a orar e orar, orar, e as coisas não vão acontecendo, as coisas parecem que vão piorando, e a gente vai ficando sem saber o porquê que as coisas estão dando tão errado, e a gente ainda não acredita que o Senhor está fazendo, porque a gente fala, ele não está fazendo, e o Senhor, ele está fazendo. Só que aí a gente desiste, porque a gente acha que o Senhor não está fazendo. E Ele só quer a nossa paciência. Ele só quer que a gente tenha paciência. Só quer que a gente tenha ânimo. Então, irmão, hoje o Senhor, ele quer dizer para nós que a gente não precisa sair, a gente não precisa se afastar, a gente não precisa parar, a gente precisa sim, às vezes estar cansado e falar, Senhor, eu estou cansado, eu não sei o que acontece, mas é só não desistir do caminho do Senhor, não só desistir, porque o que o Senhor, ele está preparando para você, ele está preparando algo muito maior, ele está preparando uma cesta cheia de bênçãos, porque na hora, no momento certo, na hora que chegar este momento, a sua cesta, ela vai estar tão recheada de bênçãos que você não vai entender, você vai celebrar com glória. Só que para isso você precisa passar esse deserto confiando e não desistindo. Não é porque é para você simplesmente ser uma pessoa todo dia cheia de fé e crer mesmo sem resposta. Não, chora, clame, entendeu? Fala, Senhor, eu tô triste porque não acontece, porque isso daqui não traz um resultado para mim, porque isso daqui não traz um resultado, mas ainda assim eu confio em ti, ainda assim eu estou aqui na tua presença. E você pode ter certeza que o Senhor, ele vai ouvir cada momento do que você tá falando, porque na hora que ele trazer a cesta, ela vai estar cheia e recheada do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então não desista, irmão, não desista do seu milagre, não desista, o seu milagre, ele vai chegar no momento certo, mas hoje o Senhor, ele tá te preparando para quando esse milagre chegar, você simplesmente receber em paz, tranquilo e feliz. E falando, eu sabia que isso ia acontecer, porque eu pedi em oração. E o Senhor trouxe. Que essa palavra do Senhor hoje possa tocar no teu coração. Que o Espírito Santo de hoje possa te visitar e falar essa palavra no teu coração. Para você não desistir da palavra dele. Para você não desistir do que ele tem para você, porque o que ele tem para você é muito grande, é muito maior do que você acha. Talvez você ache que é pequeno, mas não, é maior, é grande. Que Deus te abençoe, irmão, hoje, que hoje possa ser um dia extremamente abençoado no teu coração. Se alinha no caminho do Senhor, se alinha, olha o caminho do Senhor e fixa nele todos os dias, só não desiste. Aí hoje é um ótimo dia para você aceitar Jesus no teu coração. Shalom e até amanhã, se Deus permitir.